próximo ano, todos nós vamos ser mais uma vez bem-vindos a Berk, para treinar os nossos cuspidores de fogo. Mas será que você faz ideia do que ainda está por vir da produção dessa aventura viking do live action de como treinar o seu dragão? Você pode falar alguma coisa que faça sentido? Como, por exemplo, a volta do estoico original, o pai do soluço, que vai ser interpretado pelo ator mundialmente famoso Gerald Butler, que em 2010 emprestou a sua voz para o personagem e agora retorna para Berk para interpretar o Viking mais uma vez. É incrível como a DreamWorks teve a sacada de fazer com que o dublador fosse o mesmo ator que interpretaria o personagem no filme. Mas o mesmo não aconteceu com o Soluço e a Astrid, como vamos contar para você. Além da gente comentar sobre vários detalhes ligados aos efeitos especiais e muitas outras coisas sensacionais de como treinar o seu dragão em live action. A estreia tá agendada para o dia 12 de junho de 2025, ou seja, ninguém vai ter que esperar mais do que 6 meses para ver o Banguela e o Soluço mais uma vez. Então, se quiser descobrir como se faz uma produção como essa, pegue a sua pipoca e relaxe no sofá. Tá começando mais um Team Videos! Mas e o herói? Quem vai interpretar o Soluço? Na animação, a voz dele era do dublador e ator Jay Baruchel, muito conhecido por fazer filmes de comédia, mas na produção era necessário trazer alguém que fosse mais jovem. Isso serve para todo o elenco teen do filme, e por isso o papel ficou para o ator Mason Thames, que atualmente tem 17 anos. Ele tem experiência com a produção de comédia Os Novatos e também com o terror Telefone Preto. Todo mundo sabe que o nosso herói também tem uma garota dos sonhos, por quem ele é perdidamente apaixonado, a Astrid, que no futuro vai se tornar a sua esposa e mãe dos seus filhos. No filme, o papel ficou por conta da atriz Nicole Parker, muito conhecida por interpretar a Sarah, filha do Joel em The Last of Us. A gente imagina que você já conhece mesmo que um pouco a história de como treinar seu dragão. Mas para quem não sabe, a gente vai dar um pequeno resumo. Em uma ilha afastada chamada Berk, um povo viking é obrigado a viver sobre ataques frequentes de animais selvagens. Outros lugares têm mosquitos e ratos, mas Berk tem dragões. Por conta disso, o filho do chefe da aldeia acaba entrando para uma espécie de academia de guerreiros para lutar contra esses animais. O Soluço, que é o nosso herói, sempre sonhou em deixar o pai orgulhoso. É durante uma noite de ataque que ele consegue atingir o dragão mais temido de todos, o poderoso e misterioso Fúria da Noite. Mas ao invés de tirar a vida dele, o que é esperado para um viking, o Soluço começa a se interessar por essa fera e transforma ele em seu melhor amigo. E você, seria um viking caçador ou um cavaleiro de dragão? Comenta a hashtag fogo pra gente ficar sabendo. Mas a história pode ser um pouco diferente. E antes de contar, vamos deixar claro que isso ainda é uma teoria. Na animação de 2010, o filme tem aproximadamente 1h30. Só que o de 2025, pelas informações que saíram, indicam que ele vai ter um pouco mais de 2 horas. Ou seja, estamos falando de mais de meia hora de história inédita, ou que vai ser trazida da segunda animação. Isso é importante porque em 2010 os produtores não sabiam se iria mesmo existir um segundo filme. E por conta disso existem alguns furos, como por exemplo toda a raiva que o estoico sente dos dragões. No filme 2 a gente descobre que o motivo é por conta da mãe do Soluço, a Valka, uma mulher que explica muito bem o porquê do protagonista se interessar tanto assim por essas criaturas. A gente imagina que parte das cenas extras que já foram confirmadas para o live action tem a intenção de explicar melhor o passado de Berk com o sumiço da Valka. E claro, já nos preparando para uma continuação. Uma outra coisa que deve mudar, e isso é muito importante, é o que acontece na batalha final, porque na animação os amigos do Soluço ajudam ele a derrotar o grande dragão Morte Rubra. Mas aí que tá o problema. No filme animado, o Soluço teve vários meses para se aproximar do Banguela, que é o seu dragão, estudando ele, conquistando sua confiança e depois treinando para obedecer os seus comandos. Mas os outros não tiveram esse tipo de experiência, o que é um furo de roteiro. Sim, a gente sabe que não tinha tempo para focar no treinamento, mas para uma nova adaptação, esse tipo de erro precisa ser resolvido. Tanto na série animada como no segundo filme, a relação dos amigos do Soluço com seus dragões é muito bem desenvolvida. E é fácil de aceitar que as feras obedeçam seus novos mestres, mas no primeiro filme não é assim. E por isso a gente acha que essa meia hora a mais de cenas extras
também vai resolver o furo. Caso não seja isso, o mais provável é que a Astrid possa treinar a Tempestade junto com o Banguela. Isso é porque ela é a dragoa da namorada do herói, e ela é a personagem que passa mais tempo com as feras além do protagonista. Isso é por me sequestrar. A gente tem consciência que você está interessado em saber como o filme vai produzir os dragões na vida real, porque elas são diferentes dos outros dragões que existem na cultura pop. Os de Berk são bem mais expressivos. Eles de fato não parecem animais selvagens. Parece, por exemplo, que o Banguela às vezes sorri, e os dentes entram e saem da gengiva. Você vai ficar feliz em saber que pro filme, os dragões não vão ser efeitos totalmente especiais, e sim práticos com robôs mecânicos. Esse tipo de escolha é muito legal, porque a mistura de efeitos de computador com dragões mecânicos traz uma realidade muito interessante. Um exemplo é o clássico Jurassic Park, que utiliza o mesmo truque. E olha que a gente tá falando de um filme que venceu 3 Oscars, sendo um deles de melhor efeito. Já dá até pra ver a adaptação de Como Treinar o Seu Dragão vencendo alguns prêmios, não é? Você se interessa pela raça dos dragões do filme? Então a gente vai explicar só um pouco sobre cada uma das mais importantes, pra você chegar lá sabendo diferenciar cada uma. O Soluço monta o Banguela, e como a gente já comentou, ele é um Fúria da Noite. Um dragão de pequeno porte e super rápido que não solta fogo, e sim rajadas de energia. A Astrid monta uma dragoa chamada Tempestade. Ela é uma fera da raça Nader mortífera. Ela também é um dragão de pequeno porte e é cheia de espinhos que podem ser atirados além do jato de fogo poderoso. O Perna de Peixe monta um dragão da raça Gronkel, chamado Batatão. Ele é de pequeno porte e tem uma boca poderosa. De acordo com o próprio Perna de Peixe, ele tem mandíbula força 8, seja lá o que isso quer dizer. Mas ele também solta fogo e tem uma cauda que foi feita para esmagar. O Melequento monta um dragão de médio porte, da raça Pesadelo Monstruoso. Esse é um dos mais legais. O nome dele é Gancho, e ele tem o poder de criar uma espécie de armadura de fogo em volta de si, além de soltar um jato de fogo poderoso. Cabeça Dura e Cabeça Quente, os irmãos, montam o mesmo dragão, e provavelmente o mais diferente dos principais. A raça dele é a Zíper Arrepiante, e ele tem 2 cabeças chamadas Dentada e Cabeçada. Uma delas solta um gás super inflamável, e a outra uma faísca que faz tudo explodir. Agora você entende o motivo de precisarem utilizar robôs mecânicos, porque cada um precisa ter um design e uma movimentação diferente. E atualmente para o cinema vale muito mais a pena misturar efeitos especiais com bonecos animados. E para você selecionar o seu dragão, lembre-se também de se tornar um inscrito do canal. Clica no botão de se inscrever e ative o sininho das notificações. Uma coisa que é uma teoria, mas que provavelmente vai se confirmar, possa ser o vilão. E o motivo é porque o primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão não tem um que seja humano. O Drago é o antagonista no segundo filme, e a história dele tá ligada aos ataques contra Berk e ao sumiço da mãe do Soluço. Stoico já conhece esse vilão, e sabe que existe um homem capaz de controlar dragões, porque no segundo filme o pai dele é o único que escapou de um ataque do Drago contra outros chefes vikings. Além disso, a mãe do Soluço, a Valk, é a pessoa que tá lutando contra o Drago. Isso durante os eventos do primeiro filme. Ou seja, é muito provável que a primeira trama traga esse grande antagonista. Caso a teoria se confirme, é só saber se ele vai ser o Cavaleiro da Morte Rubra ou do Dragão Alpha, que é o monstro que ele controla no segundo filme. Voltando a falar em efeitos, a gente sabe que você também quer muito descobrir como a fantasia vai ganhar vida nesse filme. O diretor da animação e agora a pessoa que também vai comandar o live action é o Dean DeBlue, e ele promete muita ação. Essa informação é importante, porque infelizmente essa produção sofreu por conta de uma greve de escritores que rolou nos últimos anos. Isso fez muitos fãs acreditarem que a adaptação não pudesse ser feita. Mas agora já tá tudo bem, e a gente pode respirar tranquilamente. Uma outra parada interessante é que o filme parece ter o envolvimento da autora dos livros, Cressida Cowell, que foi a mente a pensar esses personagens em primeiro lugar. Além dos dragões feitos de forma mecânica, a produção também vai contar com barcos vikings construídos de verdade. A gente também sabe que o filme foi filmado em Belfast, na Irlanda do Norte, e existe até mesmo uma foto aérea do set de filmagens. No meio da tela a gente pode ver o que vai ser o centro da vila de Berk, com as cabanas de madeira. Já no canto tem uma espécie de estrutura circular,
que lembra uma arena de combate. Com certeza é o campo onde os jovens treinam a luta contra os dragões. Enquanto isso, mais pro fundo da foto, existe uma parede azul bem larga, que com certeza vai ser utilizada para ajudar nas cenas aéreas, porque vai ser com ela que os editores do filme vão projetar algumas partes de voo. Tem também um pôster do filme que passa uma informação muito legal, bem abaixo do título, com a data para o dia 13 de junho, e a palavra IMAX, que significa imagem maximum. Essa palavra mais parece um feitiço de Harry Potter, não é? Mas o que de fato quer dizer é que a adaptação foi filmada para telas maiores do que a do cinema comum, e que o filme deve valorizar demais o cenário. Ou seja, você pode esperar por cenas de parar o coração. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!